Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa plataforma. Eu gostaria de agradecer a você que chegou até aqui. Isso significa que você adquiriu o meu e-book sobre o apóstolo Paulo, né? Paulo, o homem do terceiro céu. Eu gostaria de falar aqui um pouco sobre esse livro, mas antes eu gostaria de me apresentar também. Talvez tenho quase certeza que você não me conhece. Eu sou o pastor Wallace, eu tenho 33 anos, sou formado em teologia, tenho pós-graduação em Novo Testamento e eu tenho um grande amor, uma grande paixão por ensinar pessoas, por falar sobre a palavra de Deus, sobre dar estudos bíblicos e eu estou extremamente feliz em poder compartilhar com você parte daquilo em que eu tenho estudado e admirado tanto como parte do meu devocional, como parte mesmo das minhas investigações teológicas, que é, em especial, o livro do Apocalipse e a escatologia. Eu amo demais essa área dentro da teologia. Inclusive, eu escrevi esse e-book justamente por um amor e por gostar muito dessa área. Então, se você observou aí o meu livro, a introdução dele, a própria capa mesmo, eu já coloco para você que esse livro é sobre as doutrinas que o apóstolo Paulo fala a respeito, os tópicos escatológicos, né, que contém ali todo o assunto em que o apóstolo Paulo trata nas suas cartas. Paulo fala sobre vários assuntos nas suas cartas, não é? Mas um dos assuntos mencionados e que mais me chama a atenção por parte do apóstolo Paulo é a área escatológica, as doutrinas que ele levanta, que ele defende, que ele aponta, que ele alerta, que ele aconselha a igreja concernentes aos tempos do fim. Então, se você adquirir esse e-book, se você ler esse e-book, você vai encontrar alguns tópicos interessantes. Eu gostaria de comentá-los rapidamente aqui, um por um com vocês. Um deles é sobre a segunda vinda de Cristo. Paulo fala sobre a segunda vinda de Cristo, ele alerta os cristãos de Tessalonicenses que eles encontrarão com o Senhor nos ares, aqueles que não forem, não provarem a morte, mas é certo que todos nós, que todo olho verá a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a segunda vinda é um assunto tratado por Paulo e é esse um dos tópicos e um dos temas tratados também por mim. Nesse e-book você vai encontrar uma boa dissertação, bem argumentada, bem embasada e bem até exaustiva, não é? Com relação ao apóstolo Paulo, com relação à segunda vinda. Paulo fala também sobre a ressurreição dos mortos, e eu faço menção disso, o que vai acontecer depois da morte, como o nosso corpo, que é finito, vai estar no dia da vinda do Senhor e como nós receberemos novos corpos, isso é possível, isso é uma heresia, o que vai acontecer, quais foram as doutrinas equivocadas que se levantaram nesse período em que as pessoas negligenciavam a doutrina do corpo, a ideia de ressurreição. Então, nós falaremos sobre isso. Paulo fala em 1 Coríntios 16, né, amplamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo e quais implicações a ressurreição de Cristo tem na nossa própria ressurreição, não é? Paulo fala sobre o juízo final, não é? Sobre essa escatologia aí mais expansiva que abrange mais todo o ser do homem. Todos nós passaremos por um juízo, e Paulo fala desse juízo final. Paulo fala também da nova criação. O texto de Romanos fala que a natureza aguarda a redenção. O que isso significa? O que Paulo estava querendo dizer? Qual criação nós teremos num ambiente restaurado e redimido por Deus? Não é? Também falo sobre isso. Paulo fala do anticristo, não é? Em Tessalonicenses, Paulo fala que o espírito do anticristo já opera. Então, o que isso significa? O que Paulo quer dizer com o homem da iniquidade? O que Paulo quer dizer que essas coisas não acontecerão, não é? Porque tem alguém que o detém. Quem é esse que detém o anticristo para que ele ainda não esteja em atuação nesse exato momento? Paulo vai tratar isso
e eu coloco também ali nesse e-book você vai encontrar um bom argumento a respeito disso. Paulo também fala sobre tribulação e sobre perseguição no viés dos tempos do fim, não é? A igreja sempre foi perseguida, sempre passou por perseguição, mas nós temos o relato do apóstolo Paulo dessa intensificação por parte do anticristo, e essas coisas também foram tratadas por mim aqui nesse e-book que você está adquirindo. Eu espero que você faça um bom uso desse material, que ele seja para a sua edificação, que ele seja para o seu consolo, para a sua exortação, que Deus abençoe você e te traga muito sucesso, muita realização, muito crescimento espiritual diante desse estudo, e a minha oração é para que você cresça mesmo na graça e no conhecimento de Jesus. Mas, antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar mais um convite para você. Se você olhar aqui embaixo, se você descer um pouquinho na nossa plataforma, você vai ver que eu tenho um curso de escatologia completo para você entender melhor as doutrinas dos tempos do fim. Se você já achou interessante o que eu falei sobre o apóstolo Paulo, imagina você conhecer o que toda a Escritura tem a nos dizer sobre escatologia, sobre o milênio, sobre consumação, redenção, queda, sobre o anticristo, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a vinda do anticristo e o seu reinado. Eu coloco ali nesse curso todas as informações possíveis para você realmente descomplicar a sua interpretação sobre escatologia. É isso que eu quero tratar nesse curso. A escatologia tem sido algo muito atacada, as pessoas muitas vezes se recusam a estudar, outras se dedicam somente a elas, mas tem muita especulação, muita coisa a respeito da escatologia, e eu gostaria de ensinar você, de trazer esse conhecimento para você. Eu tenho certeza que vai servir de muita edificação para a sua vida. Então, se esses assuntos já são interessantes, se você gostou desse livro, eu peço que você complemente os seus estudos, que você avance ainda mais. Esse e-book é apenas uma introdução. Eu tenho muito mais a oferecer e a proporcionar para você nesse curso Descomplicando a Escatologia. Vou ter certeza que você vai amar esse curso. São mais de 4 aulas, onde eu trato por mais de 1 hora de cada assunto: milênio, anticristo, segunda vinda de Cristo, grande tribulação, juízo final, inferno. São vários assuntos importantíssimos e muito interessantes que você precisa aprofundar e aprender para o seu conteúdo e para o seu elevo espiritual. Legal? Muito obrigado. Se você ficou até aqui, adquira esse e-book, leia, gaste tempo com ele, estude, medite com seus amigos, com sua família, com a sua igreja, e depois volte aqui e compre o curso de Descomplicando a Escatologia. Eu tenho certeza que você vai adorar e eu vou estar aqui para te ajudar. Maiores informações, acesse lá o meu Instagram, conversa comigo, pode me perguntar que eu vou estar ali pronto para te atender. Se eu fosse você, eu não perdia tempo e adquiria Descomplicando a Escatologia. Muito obrigado e até mais.